13 de fevereiro, terça-feira de carnaval. Excepcionalmente estou fazendo esse vídeo na terça, geralmente eu faço aos domingos. O meu nome é Leonel, para aqueles que não me conhecem. Nós vamos no vídeo de hoje estudar esses papéis aqui, ó. O Ibovespa vale 3, a Petri 4. Depois tem alguns papéis que eu quero destacar olhando o gráfico semanal, para quem opera aí principalmente position trading, aquelas operações que duram vários meses, né? Médio para o longo prazo. Então nós vamos olhar o gráfico da Copel, BPAC11, Elet 3, NTCO3 e Rail 3. Pessoal, eu quero só fazer um comentário aqui rapidamente, antes de nós começarmos a olhar o índice Bovespa, que no próximo final de semana, dada a baixa liquidez que deve ocorrer no mercado aí na quarta-feira, lembrando que nesta quarta o mercado abre a partir da 1 da tarde, né? Quinta e sexta muita gente prolongando o feriado, então a liquidez poderá ser menor. Então, não imagino que vá haver grandes alterações no nosso mercado aqui doméstico, certo? A menos que ocorra algum fato, algum evento extraordinário, né, que mude o estado das coisas, aí eu faço um vídeo. Caso contrário, eu só vou voltar a fazer o vídeo, esse que eu faço aos domingos, né, lá no dia 25 de fevereiro, certo? Naquele penúltimo, no último final de semana aí do mês. Ok? Na semana que vem, dia 18, quer dizer, no próximo dia 18, domingo, então, eu não vou fazer o vídeo porque eu imagino que o mercado não vai se alterar muito, ok? Nessa terça-feira, feriado aqui na Bolsa no Brasil, nos Estados Unidos, os principais índices, né, Dow Jones, Nasdaq e o S&P 500, têm uma queda acentuada, uma queda forte para os padrões americanos, devido a um indicador de inflação que foi divulgado por lá, e isso pesa negativamente, né? Bom, vamos ver aqui o gráfico diário do índice Bovespa. Aqui na tela é o gráfico diário do índice Bovespa. Nós temos como os pontos de resistência e suportes. Vamos olhar as resistências primeiramente do índice. Observem que o índice ele rompeu um movimento de lateralização, que eu vou desenhar aqui para vocês, ó, esse retângulo, tá? É uma lateralização que começou lá na metade de janeiro e ele rompe lá no dia 6 de fevereiro. No entanto, inclusive rompeu com um candle muito bonito, né? Foi um maroboso, né? Ou marobozu, como queiram, né? Um candle de alta sem sombras, né? Uma alta convincente aí de 2,2%. Mas depois o índice devolve, né, esse ganho e volta para dentro da consolidação de novo. Observem que o índice rompe a consolidação e volta para dentro dessa lateralização, tá? Resistência imediata. Como cruzou para baixo da média de novo, tanto da de 21 quanto a de 29, média de 21 essa linha roxa mais forte, média de 9 linha roxa mais fina, aqui em 128.500 pontos é uma região de resistência, tende a tocar ali e cair, toca e cai, tá? Tem que romper, tem que ter um candle de fechamento acima da média de 21, acima dos 128.500 pontos, para mostrar que ele vai de novo tentar sair dessa consolidação. Se isso acontecer, ele já enfrenta a próxima resistência de curto prazo ali em 130.551 pontos, certo? Tá? A outra resistência, caso continue subindo, lá na faixa dos 131.500 pontos, que é uma resistência dada por esses topos aqui, ó, deixados ali no mês de janeiro. Tá? Esse é o gráfico diário do índice Bovespa. Se o índice continuar caindo, né, nós temos como suporte imediato 127.575, 127.579 precisamente, né? Depois aqui nesse fundo e neste fundo aqui também são suportes, ou seja, 126.443 e depois 125.857. São suportes de curto prazo do índice Bovespa no diário. Vamos olhar o semanal do índice Bovespa? O que a gente observa aqui? Terceira semana andando de lado, acumulando entre as médias de 9 e 21. Tá? Na minha opinião, o índice tem que deixar um candle de máximas e mínimas maiores para mostrar que ele vai buscar a resistência principal,
o índice Bovespa, a resistência principal no semanal, que é na máxima histórica, né? Lá em 134.300 pontos, tá? Lá é a resistência principal. No entanto, tem resistências de curto prazo aqui no gráfico semanal do índice, que é aqui, ó, dado pela média de 9 períodos, ali em 130.217. E nós temos suportes importantes aqui nesse fundo, em 125.875 e depois na média de 21 períodos no semanal, o índice Bovespa, 123.974 também é um ponto de resistência, de suporte no semanal, caso continue caindo, tá? Se cair com um pouquinho mais de força, ele tende a encontrar suporte também em 123 mil pontos. Por quê? Se nós olharmos para a esquerda do gráfico, 123 mil pontos é um topo rompido. Olha aqui, ó, foi rompido aqui. Então, quando o índice volta a recuar, quando o índice recua, né, ele tende a encontrar suporte em topo rompido. Tá? Vamos seguir acompanhando aí. Imagino que nos próximos pregões a gente vai ter baixa liquidez. Então, com baixa liquidez, a gente não tem um norte do mercado, né? O que a gente tem que olhar é o conjunto dos investidores, a massa dos investidores, dos traders, né? Para onde eles estão levando o índice Bovespa e os ativos, tá? Se tiver uma queda forte nesta quarta, com baixo volume, se tiver uma alta forte com baixo volume, isso para a gente não tem grande relevância estatística para nos mostrar que essa vai ser a tendência de curto prazo ou de médio, certo? Precisamos de volume, que é o que eu acho que a gente não vai ter aí nos próximos dias. Tradicionalmente é assim no carnaval, né? Bom, gente, vamos olhar aqui o gráfico semanal da Vale 3. A Vale 3 no semanal é um papel que não demonstra, não está com força, né, para subir. Já caiu bastante, né? E se esse papel resolve fazer aqui por algum motivo uma alta, tá? Ele vai ter que deixar um candle de máximas maior que a máxima da semana anterior e a mínima maior que a mínima da semana anterior. Aí ele mostra que pode fazer um repique, tá? Tentou fazer um repique na semana que passou, não conseguiu, né? Resistência da Vale 3 no semanal em 69,67 na média de 21 períodos. Tá? Essa é a resistência de curto prazo mais importante. Na minha opinião, a Vale vai ter que subir e passar para cima da média de 21 e deixar um candle de fechamento lá em cima para mostrar que ela vai começar a inverter essa tendência de baixo, que era baixa, passa a ser alta, tá? Isso no semanal da Vale 3. Tá? A gente observa uma queda de volume, tá? Pode ser que a força vendedora já não esteja assim tão intensa, né? Porque vejam que a Vale 3 caiu no semanal com o volume subindo. Isso mostrou ali um aumento da força vendedora. Agora diminui o volume, então vamos seguir acompanhando. Tá? Vale 3 no diário. O que a gente observa? Né? A Vale está com uma fraqueza tão grande na ponta compradora que ela toca na média ou chega a cruzar para cima da média de 21 e depois cai. Cruza para cima levemente da média de 21, não, da média de 9 períodos, depois cai. Tocou na média de 9 períodos lá no dia 8 de fevereiro e no dia 9, o último pregão do feriadão, voltou a cair. Né? Tá? O que nós gostaríamos de ver é a Vale deixando aqui um maroboso ou um marobozu, como queiram, né? Com volume alto. Tá? De preferência uns dois candles de forte alta e um deles cruzando para cima, um candle de fechamento no diário da Vale 3 acima da média. Tá? A média de 21 é um ponto de resistência, ou seja, 68,34 nessa região aqui é resistência, toca lá tende a cair. Também é resistência esse topo aqui, ó. Ou seja, na região dos R$ 67,49. Tá? A Vale tem suporte imediato aqui, ó. Vejam que no fechamento do dia 9, o último pregão antes do feriadão, Vale 3 encontrou um suporte ali em 65,38. No dia 5 de fevereiro, também encontrou um suporte naquela faixa, 65,35. Então, temos um suporte imediato aqui. Se perder esse suporte, na minha opinião, a próxima parada
é lá em 63,82, tá? Que é onde nós temos esse um topo aqui deixado, né, em outubro, que foi rompido, tá? Então ali ele tende a encontrar um suporte imediato, certo? Aqui o que eu falo para vocês, ó, o volume ele se reduz e imagino que esse volume, boa parte dele seja na ponta vendedora, porque a Vale caiu forte com aumento de volume até janeiro, tá? E a Vale, gente, agora depois ali do fevereiro já começou a reduzir bastante o volume, tá? Pode ser que a força vendedora esteja se reduzindo. Muita gente pergunta se isso aqui é uma perna de alta, uma onda 1 para baixo, onda 2 para cima, né? Quer dizer, um teste de topo. E isso aqui seria uma onda 3 para baixo. Eu até brinquei no último vídeo que eu fiz que tomara que não, porque isso aí levaria os preços, né? Se a gente botar Fibonacci aqui lá para a faixa dos 59, pelo menos, né? E não seria bom porque a Vale ela tem um peso na carteira teórica do índice Bovespa aí de 13% aproximadamente, derrubaria o índice, né? Então esperamos que pare por aqui. Agora, de fato, né, se ela perder esse suporte, ela encontra os outros lá em métrias com 84, como eu já falei, né? Quem sabe ali em 61 com 84, 61 com 64, que tem um gap aqui que ela poderia fechar, ó, um gap de outubro do ano passado, né? Caso continue caindo, vale 3, certo, pessoal? De imediato, vamos olhar a Petri 4. Olha aqui, gente, ó. Petri 4 é o oposto da Vale, né? Longa tendência de alta, iniciada lá em março deste ano. Esse é o gráfico diário da Petri 4. Rompeu aqui um ponto de resistência, né? Ali em 26 de janeiro, resistência dada por esse topo aqui, deixado em 4 de janeiro. Quando rompe, tem uma nova perna aí de valorização, faz uma nova máxima, chega lá aos R$ 42,45. Ali é um ponto de resistência, toca lá, tende a cair, tá? E caprichosamente a Petrobras para na região de R$ 41,28, né? Olha aqui, ó. Esse aqui é o gráfico diário da Petro 4. Caprichosamente porque ali é um ponto de suporte dado pela média de 9 períodos, tá? Caso continue caindo, quais são os outros prováveis pontos de suporte? 40 com 9,2 naquela faixa, 40 com 7,4, 40 com 58 também é, né? A média de 21 períodos, 39 com 69, também é um suporte, tecnicamente falando, para Petri 4 no diário. Ok? Petri 4 no semanal, a gente observa que quem comprar agora estaria comprando fora de time, né? Por quê? Porque o papel está um pouco longe das médias, tá? Então, para quem faz um adequado manejo do risco, comprar agora é assumir um risco aí de quase 7%. É um risco já considerável, né? E então, para quem faz o manejo do risco aí corretamente, já não entra no papel nem pelo diário, nem pelo semanal. Esperaria o quê? Esperaria uma correção da Petri 4 até a média, vamos ver aqui, né? Até a média de pelo menos 9 períodos. Lembrando que no semanal da Petri 4, a média de 9 é um ponto em que o papel encontra suporte e volta a subir. Tem sido assim desde maio do ano passado. Ó. Tocou na média, volta a subir. Tocou na média, voltou a subir. Tocou na média em novembro, tocou na média em dezembro, voltou a subir. Agora o último toque na média foi em 22 de janeiro, voltou a subir. Tá? Vamos limpar um pouquinho aqui esse gráfico. Aqui, ó, a Petri 4, pessoal, se fizer uma correção, no semanal Petri 4 encontra um suporte aqui nesse topo, né? Ou seja, naquela faixa de 40 com 0,9, depois na média de 9 períodos, que é um ponto importante de suporte da Petri 4 no semanal, ou seja, ali em 38 com
R$ 38,45, tá? Caso venha fazer uma queda um pouquinho mais intensa, 37,50 é um ponto de suporte dado por esse topo aqui, ó, tá? E o outro suporte aqui em 36,22, dado pela média de 21 períodos, certo? Para quem está no papel, para quem está comprado, né? Imagino que não tem muito o que fazer. O papel subindo claramente, está ganhando aí o seu, enfim, está tendo a sua operação aí sendo bem sucedida, né? Bom, agora eu quero ver com vocês aqui na sequência o gráfico, esses gráficos no semanal que eu destaco para a gente ficar de olho, né? O primeiro deles é a Copel CPLE6, empresa que foi aí ah, privatizada, né, ou desestatizada no ano passado. E a Copel, esse aqui é o gráfico diário da Copel, uma congestão, né, gente, e dentro de uma lateralização. Se continuar subindo, pode buscar ali a resistência principal, que é nos R$ 10,44, tá? Então lá encontra a resistência, toca naquela resistência, tende a cair. Tem que ficar de olho se e somente se romper essa resistência, deixar um candle de fechamento acima de 10,44 no diário e com volume maior, tá? O volume tem que aumentar, certo? O volume tem que dar condições. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o semanal, tá? Ela se encontra na máxima histórica, tá? Aqui está o gráfico desde 1999, quando ela ingressa na bolsa, né? 98. Depois, gente, o papel ele vem numa tendência aqui de alta, né? Uma tendência forte, iniciada em março do ano passado, de 2023. Vejam que o último toque na média de 21 foi ali em outubro do ano passado. Depois ela sobe forte e agora está aqui consolidando, lateralizando, né? Então esse papel fica muito interessante se e somente se deixar um candle de fechamento no semanal Copel CPLE6, se deixar um candle de fechamento no semanal acima de R$ 10,44 com, e isso é muito importante, com volume alto ou crescente. Se o volume aqui embaixo, olhem aqui, ó, tem que estar crescendo ou tem que estar alto, tá? Baixinho do jeito que está, não dá. Cuidado com os falsos rompimentos. Uma maneira de a gente olhar se existe um falso rompimento é o volume. Por quê? Quando rompe lá em cima, tá, o volume tem que estar dando condições. Tem que estar crescente ou tem que estar alto. Ok? Então fica aí para vocês avaliarem. CPLE6 no semanal pode ser um papel que vai se tornar um papel interessante. Se ele romper o topo histórico, pode dar início a toda uma nova onda de valorização, tá? Copel, CPLE6. O outro BPAC11, BTG, BPAC11. No semanal também é um gráfico muito interessante, tá? Olha aqui, ó. O papel subiu loucamente de março do ano passado até julho. Depois o papel fez uma correção, né, BPAC11, né, fez uma correção, as units do BTG, uma correção bastante intensa de julho até outubro e voltou a subir novamente. Vejam que a média de 9 tem sido o suporte de BPAC11 no semanal. Banco BTG, as units, se tornam um papel muito interessante, tá? Para a gente colocar no radar se e somente se deixar um candle de fechamento no semanal acima de R$ 38,63, com aquela condição que a gente não pode esquecer de ter um volume alto ou crescente quando fizer o rompimento, tá? Então aí fica aí também para vocês avaliarem, né? Quanto mais tempo ele andar de lado aqui, melhor. Por quê? Porque é uma forma de correção no tempo dessa perna de alta, tá? E isso aqui tem também uma outra questão. Isso aqui parece muito aquela figura, para quem gosta de olhar figuras no gráfico, daquele padrão, né? O mastro e a flâmula, né? Então, se rompe para cima, né? Se rompe para cima a flâmula, vou botar aqui, ó. Se rompe a flâmula para cima, aqui, ó, é compra,
tá? Dada a condição do volume. O volume tem que estar subindo também. BPAC11, então fica aí para vocês colocarem no radar, para quem gosta de operar papéis do setor financeiro, né, banco. ELET3, as ações da Eletrobras. Por muito tempo eu olhei esse papel, né, no ano, principalmente no ano passado, a gente olhava, não gostava dele, o gráfico enviesado aí por essas questões, né, do governo reclamando aí mais poder na empresa, depois que ela foi desestatizada. Isso aí pega muito mal no mercado. Pois bem, o gráfico da Elet3 começa a melhorar em outubro do ano passado, o papel sobe forte, faz uma correção e me chamou a atenção que na semana que passou ele deixou um candle de alta, forte alta, né, de 7,3%, e olha o volume aqui, ó. O volume um pouquinho também mais alto. Então no semanal Elet3 fica um papel muito, mas muito interessante se romper R$ 44,00 com 43 centavos, se romper esse topo. Mas tem que ser um candle de fechamento acima desse nível. Fechamento no semanal Elet3, tá? Acima de 44 de R$ 44,43 e com volume alto ou crescente. Fica aí também para vocês avaliarem. Quanto mais tempo a Elet3 andar de lado aqui, melhor, porque ela corrige essa perna de alta aqui que foi bem importante, né? Tá? Elet3 fica aí também para vocês avaliarem. Vamos ver NTCO3, Natura, NTCO3. NTCO3 me chama a atenção essa figura aqui no gráfico, ó. Sobe e lateraliza. Olha o tamanho dessa lateralização aqui, tá? Na semana que passou, teve notícia aí que o mercado considerou positiva para a NTSO3. Ela propôs a divisão aí de uma parte dos seus ativos na América, acho que na América do Sul, né? E o mercado gostou da notícia, né? O volume, vejam que o volume vem subindo, tá? Embora o papel lateralizando. E esse papel fica muito interessante, pessoal, se e somente se romper aqui, ó, esse topo, a NTCO3, né, fica muito interessante se romper essa faixa aqui em cima, ó, esse topo ali em R$ 17,73 no semanal. Então, NTCO3 se romper 17,73, mas tem que ser um candle de fechamento acima desse nível e com esse volume alto aqui ou crescente, tá? Fica um papel interessante. Tem um porém aqui, né? Isso a gente tem que deixar claro isso, que logo ali em cima ele tem uma outra resistência, dada por um topo deixado em 31 de julho. NTCO3 tem um topo em 31 de julho que também exerce uma resistência ao preço. Esse topo é onde? R$ 18,41. Então, se romper 17,73, pode enfrentar uma resistência nos 18,41. Daí que muita gente pode querer ver para crer. Então, vai esperar o rompimento, também é válido, o rompimento do topo de julho de 2023 em R$ 18,41, tá? Mas logo ali em cima também tem outra resistência, em 19,28. Sim, tem uma resistência de um topo. NTCO3 enfrenta a resistência de um topo deixado em agosto de 2022. É uma sombra, na verdade, né? Isso aqui exerce uma resistência também ao preço. Então, pode esperar o rompimento dessa resistência, quem gosta de ver para crer, né? Em 19,28, tá? Ou fazer uma compra aos lotes, à medida que for rompendo essas resistências e comprando aos poucos, desde que o volume dê condições, tá? Mas fica então para vocês avaliarem de acordo com o perfil de cada um de vocês de risco, né, de acordo com a metodologia que usam. Agora é interessante por isso, né? Sobe forte de outubro até dezembro e lateraliza. Rompendo lateralização para cima, pode ser um ponto de entrada, tá? O papel vem numa grande lateralização praticada, praticamente, né, gente? Desde quando é que vem isso aqui? Desde maio, né? De 2022, ou seja, já vem um tempo aí, né? E vamos finalizar com a Rumo Rail 3, né? Rail 3 no semanal também me chama a atenção por isso aqui, ó. O papel sobe,
subiu desde de fevereiro, né, ali desde fevereiro de 2023 até julho, e depois de julho de 2023 para cá o papel lateralizou, uma longa lateralização. Se romper para cima aqui pode ser uma oportunidade. Eu diria, se romper não só esse ponto aqui, né? Não basta romper rail 3 no semanal 24,55. Se nós olharmos para a esquerda, aqui tem um topinho aqui, ó, deixado em junho de 2020, é um topo em R$ 24,58. Então tem que romper 24,58 e com aumento de volume para mostrar que ele pode buscar o quê? A resistência principal, que é lá em R$ 26,79. 26,76 precisamente, tá? A resistência principal de rail 3 no semanal é uma resistência deixada antes da pandemia, ali em dezembro de 2019, né? Antes do papel derreter com a pandemia. Tá? Para quem gosta de operar o setor, fica aí, lembrando que tem que preencher aquela condição. O rompimento dessa lateralização, rail 3, no semanal, tem que romper aqui, tá? A lateralização com volume alto ou crescente. Tá? Então fica aí também para vocês avaliarem, né? Rail 3. Certo, pessoal? Procurei contribuir aqui com alguns papéis de longo prazo, que eu sei que vocês gostam de operar. Longo prazo pode se operar via position, usando o gráfico semanal, né? Ou pelos fundamentos. Né? Pelos fundamentos tem que estudar um pouco aí principalmente os múltiplos, né? Os indicadores financeiros, né? Fazer um bom estudo do setor também, né? Então isso pode demandar mais tempo. Por isso muita gente prefere o gráfico. Né? O gráfico a gente faz um estudo mais rápido. Então nos vemos, caso o mercado não tenha aí nenhuma grande novidade, né? Nos vemos lá no próximo dia, nos falamos no próximo dia 25 de fevereiro, domingo, tá, pessoal? E eu desejo a vocês, então, um ótimo restante de semana, um ótimo fim de semana aí para quem pode aproveitar seu final de semana, e nos vemos até lá. Caso tenha alguma dúvida, por favor, podem entrar em contato aí pelo meu canal no YouTube. Um ótimo restante de semana para vocês.